3 de julho, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Nossos repórteres mostram um projeto em Florianópolis que tem ajudado jovens negros a iniciar uma carreira profissional. Investimentos no setor aéreo. O governo do estado anuncia a elaboração de projeto para o novo plano aeroviário de Santa Catarina. Futebol. Após perder para o Lanterna pela Série B, Avaí demite Gustavo Morínigo e traz Eduardo Barroca de volta. Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen fatura o GP da Áustria e amplia ainda mais a vantagem na liderança do campeonato. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, que é hoje, 3 de julho. A repórter Gabriela Mariotto foi conferir um projeto que tem ajudado a mudar o destino de uma série de jovens que pensam em começar uma carreira profissional. Vamos conferir. Foi durante as aulas no Centro Cultural Escrava Anastácia que o Cauã encontrou formas de se expressar por meio da poesia. É tudo, né? Pelo carinho que a gente recebe com todos os funcionários, desde do pessoal da faxina, da cozinha, até a diretoria, todo mundo trata a gente assim, com muita honestidade, assim, humildade, sabe? Todos esses jovens começaram a frequentar o centro com uma vontade em comum, a oportunidade de emprego. A Claudiane começou a buscar trabalho para ajudar a mãe a pagar as contas em casa, depois que elas vieram do Haiti para Florianópolis. E quando eu cheguei aqui não tinha ninguém, eu não falo português e ficou muito ruim para mim também. Eu me senti excluída da sociedade para não falar a língua e não conseguir expressar também. Aí eu me sinto muito melhor agora por conta, mas eu gostei. Só neste ano, o Centro Cultural Escrava Anastácia abriu as portas do mercado de trabalho para mais de 70 jovens entre 14 e 22 anos. Destes, 86% são negros ou pardos, uma porcentagem maior do que a que foi registrada nos anos anteriores. O programa Rito de Passagem ele tem como prioridade atender o jovem negro, jovem de comunidade socialmente e economicamente vulnerável, de baixa renda e referenciado pela rede, né? E é difícil e importante a gente conscientizar essa empresa que faz a contratação do jovem aprendiz para que ele insira exatamente esse público, né? Que é o público que a gente se propõe a atender. Os projetos sociais atendem jovens de baixa renda na região da Grande Florianópolis. Lá eles recebem aulas de informática, inglês, artes, comunicação oral e escrita. Tudo isso no contraturno do período escolar. O meu objetivo aqui é conseguir uma vaga de trabalho e conseguir ser independente, não depender da minha mãe nem do meu pai. Inclusive, eu não gosto de pedir dinheiro para o meu pai, mas fazer o quê? Mas, acima de tudo, foi no Centro Cultural que esses jovens fizeram laços de amizade que levam para a vida. Consegui amigos, né? Consegui melhorar a minha comunicação, porque quando eu cheguei aqui eu era bem tímida. E aí, através disso, eu fui começando a ficar mais alegre, né? Mais comunicativa. Foi bem importante esse processo para mim, porque eu fiz amizade não tanto com o pessoal que eu estudei, quanto o pessoal que trabalha aqui, né? Com os funcionários e tudo mais. E eu tenho certeza que todo mundo aqui tem talentos e ideias bem importantes, histórias bem interessantes. E tanto eu quanto todo mundo aqui, eu acho que todo mundo tem muito que agregar. Um caminhão desgovernado provocou um engavetamento que deixou 6 pessoas feridas neste fim de semana na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Foi na manhã deste domingo, no quilômetro 666 da BR-376. Câmeras de monitoramento da concessionária da rodovia registraram o momento do acidente. Nas imagens é possível ver 3 faixas da rodovia em trecho de curva com filas. Logo depois, o caminhão carregado com máquinas e desgovernado atinge e arrasta os veículos. 7 pessoas ficaram feridas. A pista ficou interditada para a remoção dos veículos e foi liberada horas depois. Equipes da concessionária da Polícia Rodoviária Federal e dos bombeiros atenderam a ocorrência. Operação Mensageiro. O prefeito de Itapoá, Marlon Neuber, do PL, renunciou ao mandato nesta segunda-feira.
Marlon Neuber, do PL, está preso no âmbito da Operação Mensageiro desde dezembro de 2022. O prefeito enfrentava um processo de impeachment na Câmara Municipal, baseado na acusação de fraude em licitações no setor de coleta de lixo. Na carta de renúncia, Neuber resumiu os 6 anos em que esteve à frente da Prefeitura de Itapoá e afirma que, em determinado momento, errou, sem fazer referência direta à Operação Mensageiro. Marlon Neuber havia confessado ter recebido R$460 mil em propina da Serrana Engenharia e que havia usado dinheiro para gastos particulares. Os pagamentos teriam ocorrido entre 2017 e 2022. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores editou o decreto legislativo que tornou extinto o mandato de Marlon Neuber. Com isso, Jefferson Garcia, que exercia o cargo, vai assumir definitivamente como prefeito. As Forças Armadas e as polícias dos 3 estados do sul do país lançaram a maior operação de combate aos crimes nas fronteiras. A operação começou no dia 1º de julho e é coordenada pelo Ministério da Defesa. Estão previstas ações preventivas e repressivas nas fronteiras terrestre e marítima contra crimes transfronteiriços e ambientais, em conjunto com os órgãos de segurança e fiscalização federais e estaduais. O Exército está envolvido com as Forças Armadas do Paraguai e do Uruguai, que fazem as mesmas ações nestes países vizinhos. O trabalho é desenvolvido pelo Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre. É a primeira vez que a operação ocorre com a parceria de outras nações. O foco é o combate a crimes como tráfico de drogas e armas, descaminho, contrabando e crimes ambientais, ações que se refletem em aumento de violência nas cidades da fronteira e que repercutem de forma direta nas capitais do país. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado autorizou hoje a elaboração do novo plano aeroviário de Santa Catarina. A ordem de serviço para a elaboração do plano foi assinada pelo governador Jorginho Melo nesta segunda-feira. O plano vai ser desenhado pelo Laboratório de Transporte e Logística, o Labtrans, da Universidade Federal de Santa Catarina. O investimento vai ser de R$1,5 milhão, com prazo de execução de 9 meses. Nós queremos dar condições e atualizar esse novo plano aeroviário, que é fundamental para saber. As empresas aéreas precisam saber disso para demonstrar interesse em vir fazer voos aqui. Fazer voo no escuro ninguém gosta de fazer. O último plano do tipo em Santa Catarina foi criado em 1989. Santa Catarina possui 21 aeroportos, 13 deles subdelegados aos municípios, 3 administrados pelo Estado, 1 por município e 4 pelo setor privado. São mais de 6 milhões e 200 mil passageiros e 11 milhões e meio de cargas movimentadas. A prioridade agora é atender as emergências. Dos 21 aeroportos públicos de Santa Catarina, 3 estão fechados. Um com obra paralisada, que já retomamos em Forquilinha. São Joaquim, um importante equipamento turístico parado por absoluta falta de atenção a uma obra pequena que precisava ser feita para reabri-lo, já iniciamos. E Dionísio Cerqueira, a nossa divisa com a América do Sul, com outro país, também com um aeroporto muito importante, paralisado por uma necessidade de obras que nós já estamos atendendo. O Labtrans da UFSC tem experiência nesse tipo de estudos. Pesquisadores da Universidade Catarinense trabalharam na construção do Plano Aeroviário Nacional. A ideia é alinhar o plano catarinense com o projeto brasileiro. Em paralelo ao plano, o governo do estado já liberou R$21 milhões e 600 mil para investimentos em melhoria que vão permitir o funcionamento de todos os aeroportos catarinenses até o início de 2024. E hoje também o governador Jorginho Melo anunciou mudanças no programa Universidade Gratuita, que está em tramitação na Assembleia Legislativa. De acordo com o governador, o percentual de recursos do programa para as universidades particulares passa de 20% para 25%. Significa uma redução de 80% para 75% na verba destinada às universidades comunitárias. Enquanto isso, segue a tramitação da proposta no Parlamento. Neste dia 5 de julho, está prevista a reunião conjunta das 3 comissões que analisam o projeto: Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e Educação. As 3 devem apresentar os relatórios sobre os projetos e abrir prazo para análise dos parlamentares.
Com isso, a expectativa é de que a votação em plenário ocorra no dia 11 de julho. O programa Universidade Gratuita prevê bolsas de estudo em universidades comunitárias. No segundo semestre deste ano, pelo menos 30 mil vagas gratuitas vão ser disponibilizadas, número que deve chegar a 75 mil até 2026. O investimento total vai chegar a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Olha, uma área de alta pressão sobre o oceano favorece a entrada de umidade na faixa leste de Santa Catarina. Significa dizer que entre a Serra Catarinense e a faixa litorânea do estado, o dia vai ter mais nebulosidade na comparação com as demais regiões de Santa Catarina. As temperaturas vão estar em elevação no extremo oeste e também no oeste. Nas demais regiões, a nebulosidade faz com que as temperaturas não subam tanto ao longo do dia, não. Na capital, mínima de 15, máxima de 20 graus. Em Joinville, variação entre 11 e 19. Em Blumenau, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Viramos a página, Criciúma na tela, mínima de 11, máxima de 24 graus. Em Lages, variação entre 6 e 14. E em Chapecó, mínima de 10 e máxima de 22 graus. A seguir tem o Festival de Inverno que agitou o Rancho Queimado neste fim de semana. E tem também o esporte, destaque para os gols do fim de semana e para o novo técnico do Avaí. Na Fórmula 1, Max Verstappen fatura o Grande Prêmio da Áustria e amplia a liderança na classificação geral. Detalhes em instantes. Estamos de volta. Mais de 7.500 pessoas visitaram o 5º Festival do Museu Nacional da Imigração e Colonização em Joinville, norte do estado. Durante 10 horas, grupos que celebram a cultura germânica, japonesa, italiana, venezuelana, francesa e haitiana, além das diferentes raízes brasileiras, apresentaram gastronomia e arte em uma série de atividades. Os visitantes puderam conhecer tendas que comercializavam pratos típicos, como a arepa venezuelana, o fritai haitiano e o obentô japonês. Teve também aula de origami e a história dos imigrantes suíços, apresentações no palco e outras atrações. Entre os visitantes, famílias que puderam tomar contato com diferentes culturas em um evento para toda a comunidade. Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Áustria e ampliou ainda mais a liderança na classificação geral. A Ferrari era a ameaça à Red Bull na pista de casa. E Verstappen realmente não conseguiu abrir de Leclerc e Sainz no começo. Depois do safety car virtual pelo abandono de Hülkenberg, a dança das estratégias e dos pitstops levou Leclerc à liderança. Mas o holandês mostrou a superioridade dele e da Red Bull ao recuperar com tranquilidade o primeiro lugar. Depois de largar apenas em 15º, Pérez reagiu até o terceiro lugar, depois de um duelo com Sainz. Mas dessa vez não teve dobradinha, porque Leclerc conseguiu o melhor resultado da Ferrari no ano, em segundo. E Verstappen, a fome dele está tão grande que ele exigiu fazer o pit stop no fim para ter os pneus novos e buscar o ponto da melhor volta. Não é que ele conseguiu? Max Verstappen do capricho para vencer a Áustria e crava a melhor volta da prova. Max Verstappen, imparável, imbatível. Max Verstappen roubando para o tricampeonato mundial. Verstappen faturou a sprint no sábado, venceu o Grande Prêmio da Áustria e agora é o 5º maior vencedor da história da Fórmula 1 com 42 vitórias e aumenta a vantagem sobre Sérgio Pérez, agora 81 pontos. Da Áustria, a Fórmula 1 segue para a Inglaterra, onde já tem corrida semana que vem. E a Red Bull, que correu na pista de seu país, agora vai correr no autódromo vizinho à fábrica. Realmente, está tudo em casa para a equipe. Série B do Brasileiro, o Avaí perdeu para o lanterna da competição, o ABC, em plena ressacada. E a derrota custou o cargo do técnico Gustavo Monínigo. Foi o duelo dos desesperados. Avaí e ABC de Natal, os dois últimos colocados na tabela da Série B. O alvinegro potiguar estava se sentindo à vontade e pressionou o Leão.
até que o Wallace achou esse passe no corredor central. Júnior Todinho deu um tapa em velocidade e balançou o barbante na ressacada. Se de frente pro gol tava difícil, de bike tava pior ainda, Filipinho. Mas o ABC não quis nem saber. Foi lá e fez o segundo gol com o Fábio Lima, que matou bonito, bagunçou a zaga havaiana e bateu no canto. Fim de papo na ressacada. Avaí, vice-lanterna da Série B, 0. ABC de Natal, o dono da lanterna por enquanto, 2. E essa derrota deixou o Avaí no fundo da zona de rebaixamento. A situação está cada vez mais complicada aqui na ressacada. E a torcida quer uma vitória, que não vem há 10 rodadas. A diretoria agiu rápido e acertou com o novo técnico para a sequência da Série B. Eduardo Barroca reassume o cargo com a missão de tirar o time da zona do rebaixamento. O anúncio foi feito 12 horas após a demissão do paraguaio Gustavo Morínigo. Eduardo Barroca chega para a segunda passagem no comando técnico do Avaí. A primeira foi em 2022. Na época, Barroca foi demitido do clube no dia 12 de setembro, quando a equipe ficou 10 jogos sem vencer na Série A, com 5 derrotas, 4 empates e uma vitória. Menos de um ano depois, Barroca volta e encontra o Leão da Ilha na zona do rebaixamento da Série B, com 10 jogos sem vitória. É o terceiro treinador do Avaí na temporada, depois de Morínigo e de Alex. A apresentação ocorreu hoje no estádio da Ressacada. Nesse momento, eu preciso saber como os jogadores estão para esse desafio do jogo da Ponte Preta, para essa semana de trabalho que eu vou com certeza exigir muito deles. E, mais uma vez, assim, eu acho que o principal é que a gente confie, que a gente acredite, que a gente volte a ter uma conexão de todas as pontas que são importantes nisso. Direção, comissão técnica, jogadores, torcedores. A gente ligando essas pontas, a gente vai estar mais próximo do objetivo alcançado. O Criciúma derrotou o Sampaio Corrêa fora de casa. O Tigre encarou o Sampaio Corrêa no Maranhão e provou que o elenco tá mesmo entrosado. O primeiro gol saiu de uma cobrança de falta ensaiada. Claudinho levantou a bola na medida para Felipe Viseu, que estufou as redes. O Sampaio até tentou o empate. Tentou de cabeça, de letra e até de jogada ensaiada. Mas o paredão Gustavo salvou o gol do Criciúma. Atrás do placar, o Sampaio começou a segunda etapa pressionando, mas faltou a qualidade no último passe. Mas o Tigre também não estava satisfeito com 1-0, queria mais. Marcelo Hermes tentou com essa bomba, mas quem marcou o segundo do Criciúma foi Thiago Marques. Festa carvoeira no Maranhão e o Criciúma subiu algumas posições. Agora aparece no terceiro lugar com 30 pontos somados. Um trabalho de equipe, pois que quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Então sempre entra em defesa disso e a gente fica feliz por esse momento que estamos vivendo. Para fechar a rodada, a Chapecoense joga daqui a pouquinho, 8h15 da noite, em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Agora, a Série C, na 11ª rodada, o Brusque derrotou o Paysandu fora de casa e entrou no G8. Paysandu e Brusque se enfrentaram na Curuzu. O primeiro tempo foi aquela correria para tentar tirar o 0 do placar. Mas os gols só saíram mesmo na segunda etapa, dos pés de Alex Juan, que aproveitou essa sobra e estufou as redes. O segundo do quadricolor começou nos pés do goleiro Matheus Nogueira, que lançou no ataque. Guilherme Queiroz encheu o pé. Thiago Coelho defendeu, mas a bola sobrou para ele. Everton Bala, que soltou uma bala de canhota. Final do jogo, Paysandu 0. Brusque no G8 da Série C, 2. Correção rápida, a Chapecoense jogou na sexta-feira contra o Tombense e perdeu por 4-2. Não joga hoje não, tá? No domingo, o Figueirense empatou sem gols com o Operário de Ponta Grossa e perdeu a chance de voltar para o G8. O primeiro tempo ficou marcado por muitas faltas e um jogo sem muita criatividade dos ataques. E já que o sistema ofensivo não estava em um dia inspirado, o zagueiro Eduardo Rosado tentou definir de longe, na melhor oportunidade do primeiro tempo. E na segunda etapa foi a vez do Operário quase abrir o placar. Wilson saiu errado, mas Maurício estava ligado e tirou em cima da linha para salvar o gol alvinegro. E aos 14 minutos, Gustavo França teve a chance do jogo. Ali, da pequena área, ficou cara a cara com o goleiro do Operário. E o resultado foi esse aí. França pensou demais e quando definiu o que ia fazer, aí já era tarde demais. Felipe Augusto se recuperou no último segundo do lance, mas não foi o suficiente e o placar ficou no 0-0.
O alvinegro somou um pontinho e ainda não conseguiu voltar ao G8. Agora é descansar, esfriar a cabeça, rever o jogo, ver onde que a gente tem que corrigir, onde tem que melhorar. No próximo domingo, Figueira tem mais uma chance para voltar a vencer em casa e voltar ao G8. Vai encarar o CSA e mais uma vez será com casa cheia. Mais de 10 mil pessoas participaram do Festival de Inverno de Rancho Queimado. Acompanhe. Uma festa com música boa. Parque de exposições, praça de alimentação e comidas típicas da região foram os ingredientes para o sucesso do Festival de Inverno de Rancho Queimado. Tá muito legal. Ano passado já foi muito legal também. Muito legal, muito bonito. Gostei. Cercado por belezas naturais e dono de uma cultura riquíssima, Rancho Queimado tem se destacado pela vocação turística. E o Festival de Inverno traz impactos positivos para a economia do município. Rancho Queimado está lotado, não temos mais hospedagem. E o que nós estamos mostrando aqui é o que nós temos de melhor. Conhecida como a capital catarinense do morango, Rancho Queimado é um dos destinos favoritos para a prática de turismo de inverno. Sou um grande consumidor dos morangos maravilhosos dessa cidade. Nossa prefeita honra a nossa população, honra o estado de Santa Catarina, honra todos nós servidores públicos. Então, para mim, uma grande honra estar aqui visitando, prestigiando o povo. De acordo com a Prefeitura de Rancho Queimado, mais de 10 mil pessoas participaram do Festival de Inverno. Os visitantes também puderam conhecer a cultura local e, claro, saborear os pratos típicos do município. Nós trabalhamos com chocolate artesanal, fabricado aqui em Rancho Queimado mesmo. Nós temos aqui os chocolates que a gente tem trufas, tem os bombons, as barras, e aqui na parte do café nós temos os espetinhos de morango, fondue na taça e o nosso chocolate quente tradicional. O evento também serviu como uma oportunidade para os expositores apresentarem novidades para o público, com uma grande variedade de produtos. Um evento desses traz essa movimentação de pessoas para cá, onde a sua permanência vai fazer com que ela consuma no local, busque esses produtos que são da região e potencialize economicamente. Ficamos por aqui, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.